E o que a gente vê hoje no Brasil? A gente vê um movimento amplo, não é um movimento restrito, não é uma pessoa, duas. Você vê um movimento que engloba legislativo, executivo e judiciário. Um movimento, o pêndulo caminhou para o outro lado, e o que a gente vê hoje, por exemplo, no legislativo, é a passagem recente de uma lei de abuso de autoridade. Todos nós somos contra o abuso de autoridade, mas essa lei tem uma série de pegadinhas que acabam intimidando a atuação dos agentes da lei exatamente contra as pessoas poderosas. Para você ter ideia, essa lei coloca nas mãos do investigado poder processar o investigador em uma série de casos. O investigado vai poder usar dessa lei de abuso como um instrumento de intimidação e de retaliação. Nós vemos lá também no Congresso Nacional tramitar e ser resgatado agora um projeto de lei que impede delações de pessoas presas. É algo que se tentou ao longo da Lava Jato, não se conseguiu, mas agora está se retomando e que seria um grande retrocesso. Nós vemos ainda a desidratação numa comissão na Câmara do projeto anticrime do ex-juiz federal Sérgio Moro. Um projeto que vinha buscar dar uma resposta para os grandes crimes de corrupção praticados e também para o problema de violência pública e que está sendo desidratado. No âmbito do Poder Judiciário, a gente vê, eu destacaria 3 decisões recentes e uma decisão por ser tomada. Nós tivemos uma decisão recente da presidência do Supremo que impediu investigações e processos que têm informações fiscais ou bancárias oriundas do COAF ou da Receita Federal que não tenham sido precedidas por uma decisão judicial. Essa decisão está absolutamente equivocada, porque a lei determina que qualquer agente público que toma conhecimento de um crime comunique. E se essa comunicação envolve passar dados bancários, fiscais, faz parte da comunicação do crime. Mas essa decisão do ministro Toffoli acaba impedindo não só os casos da Lava Jato, mas uma série de investigações e processos de corrupção de todo o país e também processos por outros crimes graves que geram muito dinheiro, como o tráfico de drogas. Uma outra decisão que nós tivemos, que é, na minha perspectiva, equivocada e prejudicial a investigações, foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu uma série de procedimentos fiscais da Receita contra pessoas poderosas, vários, inclusive parlamentares ou até pessoas relacionadas a ministros do Supremo. Essas pessoas não têm foro privilegiado na área fiscal. A Receita sempre pôde e poderá atuar. E mais, a Receita mostrou que essa investigação fiscal decorre de uma série de análises e critérios objetivos. O correto é que essas investigações possam ir à frente. Agora, além de suspender essas investigações fiscais, o ministro afastou 2 auditores da Receita Federal, algo que na minha visão, também é equivocado. Uma terceira decisão do Supremo Tribunal Federal diz respeito à competência para atuar nos casos de corrupção quando existe em conjunto um crime eleitoral. E decidiu que caso de corrupção, quando envolve também um crime eleitoral, uma destinação eleitoral dos recursos, deve ir para a Justiça Eleitoral. Isso tem prejudicado várias investigações nossas, gerado atrasos, dificuldades no avanço de algumas investigações. Na minha visão, uma decisão equivocada no seu mérito e que produz resultados equivocados também, resultados ruins. E ainda, além de tudo isso, o Supremo vai apreciar a questão da prisão em segunda instância, vai retomar isso pela 4ª ou 5ª vez ao longo de 2, 3 anos, com uma perspectiva de, possivelmente, impedir a prisão em segunda instância, o que significa garantir impunidade de pessoas poderosas que podem oferecer centenas de recursos. Mas os movimentos negativos contra a atuação contra a corrupção não param hoje no Legislativo e no Judiciário. Nós tivemos recentemente ações do presidente que foram lidas como uma intervenção indevida na Polícia Federal, na Receita Federal. Nós temos uma mudança do COAF, que estava no Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Economia, agora está indo para o Banco Central, retirando da chefia do COAF uma pessoa dedicada, competente, que mostrou seu valor e seu serviço à sociedade na Lava Jato, que é o auditor da Receita Federal, Roberto Leonel, uma pessoa correta, íntegra, dedicada, que fez parte do coração da Lava Jato e que agora foi retirada da liderança do COAF. Nós vemos ainda que a própria prioridade no projeto anticrime do ministro Sérgio Moro deixou de ser uma prioridade aparentemente do Poder Executivo, o que, na minha visão, é uma lástima. Porque se nós queremos estancar a grande corrupção, a gente não pode parar na Lava Jato, a gente precisa ir além e mudar regras. E esse pacote fazia parte da mudança de regras necessária para que nós possamos ter menores índices de corrupção no nosso país. Então, o que esse projeto faz na prática é reagir contra as investigações. A gente tem um ambiente muito forte hoje, na minha visão,
de revanchismo. A Lava Jato avançou contra pessoas poderosas, identificou crimes, responsabilizou pessoas poderosas como nunca antes isso aconteceu no Brasil, e para alguns isso é inadmissível. Para alguns os poderosos devem ser preservados, para alguns os interesses dos poderosos devem ser preservados, e não se quer que isso aconteça novamente no Brasil. Então, eu não coloco uma expectativa da Lava Jato, Kelly, em relação a esses vetos. Eu coloco uma expectativa da sociedade brasileira, uma expectativa dos membros do Ministério Público, da Justiça, dos integrantes da polícia, no sentido de que as previsões desse projeto de lei que produzem esse retrocesso sejam vetadas para que o trabalho contra a corrupção possa continuar. O que nós vemos é que o presidente Jair Bolsonaro, ao longo da campanha eleitoral, ele se apropriou de uma pauta anticorrupção. Algumas pessoas falam que a Lava Jato elegeu ele. Isso é um equívoco. A Lava Jato não elegeu ninguém. A causa anticorrupção não elegeu ninguém. Essa pauta é uma pauta que pode ser apoiada por quem quer que seja. Nós vimos que ele se apropriou dessa pauta e é uma infelicidade, uma pena que outros segmentos, outros candidatos a presidente não tenham buscado essa pauta de modo tão firme. Eu sei que um, pelo menos, buscou, mas vários outros não abraçaram essa pauta. É uma pena, aliás, que a esquerda brasileira, que sempre defendeu essa pauta de corrupção, hoje esteja tão distante dela. E o que aconteceu foi que a sociedade, por essa ou por outras razões, acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro, e a sociedade tem uma expectativa em relação ao seu desempenho no tocante a essa pauta. Agora, o que nós vemos é que ele vem se distanciando dessa pauta anticorrupção quando ele coloca em segundo plano o projeto anticrime do juiz federal Sérgio Moro. Ele coloca em segundo plano essa pauta quando ele faz as mudanças do COAF e desprestigia o auditor da Receita Federal, que trabalhou na Lava Jato, o auditor Roberto Leonel. Nós vemos também que essas investigações relativas à família dele têm relação com áreas em que ele tem buscado atuar, segundo várias pessoas têm avaliado de modo indevido, por exemplo, em relação à Receita Federal ou Polícia Federal. O que nós podemos esperar é que exista uma atuação do presidente coerente com aquilo que ele divulgou em campanha, com a pauta que ele abraçou, que é a pauta de corrupção. E a nossa expectativa é de que o Congresso Nacional, os poderes do Brasil possam refletir esse anseio da sociedade e passar essas reformas. Agora, o nosso receio, nesse momento concreto, é que aconteça o contrário. O grande problema é que a sociedade brasileira vem colocando e colocou a expectativa de mudança sobre a Lava Jato de modo irrealista. Nós nunca falamos que a Lava Jato vai transformar o Brasil. Ela pode ser uma semente de mudança, ela pode ser uma escotilha pela qual a gente vê a mudança. Agora, se a sociedade brasileira quer mudança, ela tem que parar de se colocar nas cordas e esperar que a Lava Jato faça o trabalho por ela. Ela vai ter que investir tempo na hora de escolher os candidatos dela, ao Congresso Nacional especialmente, vai ter que investir 1, 2 horas, em vez de investir 5 minutos, em vez de pegar um panfleto na rua. A sociedade brasileira vai ter que se manifestar, vai ter que ir a público, vai ter que se manifestar em redes sociais ou como for legítimo, democrático, para que as mudanças positivas aconteçam e não os retrocessos. Ela vai ter que passar a mão no telefone e ligar para deputados, ligar para senadores, pedir para que projetos sejam aprovados e para que outros não sejam aprovados. Ela vai ter que pedir para o presidente vetar aquilo com que ela não concorda. A grande verdade é que a sociedade tem que parar de se jogar nas cordas e esperar que a mudança venha de cima para baixo. A gente vê, é muito claro que essa mudança de cima para baixo não vai acontecer. Nós temos ainda grandes resquícios de oligarquias no poder, de oligarquias que se envolveram em crimes no passado, em relação aos quais existem investigações por corrupção. E se a sociedade quer mudança, existe gente boa lá também, existem vários políticos dedicados à causa pública, pessoas comprometidas com o interesse público. Agora, se a sociedade quer mudança, ela vai ter que se aliar a essas pessoas e vai ter que empurrar essas mudanças, em vez de esperar que essas mudanças caiam no seu colo. O que nós vemos na atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro enquanto ele era juiz é uma atuação técnica, é uma atuação apartidária, é uma atuação que foi submetida a 3 instâncias independentes do judiciário. A própria condenação contra o ex-presidente Lula foi submetida à revisão, e já foi revisada por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal e por 4 ministros do STJ. A gente está falando de 7 julgadores independentes. E desses 7 julgadores, 5 foram nomeados pelo ex-presidente Lula ou pela ex-presidente Dilma, do PT, e confirmaram a condenação. Então nós vemos aí uma atuação acima de qualquer suspeita do ex-juiz federal Sérgio Moro, e vamos reconhecer, a Lava Jato não é Lula. A Lava Jato é 450 acusados.
A Lava Jato é uma série de presos, Eduardo Cunha preso, Pedro Correia preso por muito tempo, Sérgio Cabral preso, PMDB, pessoas do PP. A Lava Jato é muito mais ampla do que qualquer desses personagens, do que qualquer personagem seja agente público ou do que qualquer personagem réu. A Lava Jato é muito mais ampla. E quando a minha interpretação da ida do hoje ministro Sérgio Moro para o Ministério da Justiça foi uma busca de uma transformação mais robusta do que a sociedade precisa se a gente quer efetivamente ter menores índices de corrupção e impunidade. O que aconteceu foi que uma série de momentos na Lava Jato a gente estava tendo que lutar contra pessoas muito mais poderosas, contra interesses poderosos e, nas palavras do ex-juiz federal Sérgio Moro, eu estava cansado de tomar bolas às costas, estava cansado dessas dificuldades que a gente enfrentava. E o que eu vi foi que, ao longo da Lava Jato, nós lutamos para fazer um sistema que tem as engrenagens ajustadas para não funcionar contra poderosos, nós lutamos para fazer esse sistema funcionar mesmo contra poderosos. Então a gente precisa de alguém lá que seja isento. Mais ainda, nós na Lava Jato em Curitiba somos uma equipe formada por mais de 60 pessoas, 15 procuradores, todos independentes, todos trabalhando de igual para igual, inclusive eu, somos todos ali, trabalhamos com uma democracia, mas somos mais de 60 pessoas e para existir essa grande equipe em torno da atuação de um procurador, que é o procurador natural, que sou eu, para existir essa grande equipe, nós precisamos de decisões do procurador-geral. O procurador-geral pode fazer muito mais contra a corrupção do que essa equipe nossa. Apesar de todos os resultados que nós conseguimos, mais de 150 condenações, mais de 450 acusados, mais de 2.000 anos de prisão decretada, mais de 14 bilhões recuperados, apesar de todo o ineditismo e de toda a força disso, a nossa atuação é mais fraca e menor do que a atuação do Procurador-Geral da República. Ele pode fazer muito mais. Ele pode não só impactar todo o nosso trabalho, como é ele que é responsável, ele que é a pessoa incumbida, competente, por responsabilizar as pessoas mais poderosas da nossa República no caso de crimes graves praticados. Então nós precisamos de alguém que seja isento, de alguém que não tenha laços políticos partidários, uma pessoa que tenha independência e uma pessoa reconhecida pelo serviço público prestado ao longo das últimas décadas para a sociedade e no Ministério Público. Essa pessoa, na minha percepção, não deve ser um desconhecido, alguém que nunca apareceu, alguém que não é reconhecido. E por que existe a formação da lista tríplice nesse contexto? A lista tríplice, ela não é prevista na Constituição em relação ao Ministério Público Federal, mas ela é prevista em relação a todos os ministérios públicos. Ela é uma tradição constitucional que se formou, porque, embora não prevista na Constituição, ela é uma tradição de natureza constitucional porque ela existe no sistema para todos os ministérios públicos estaduais. E essa lista existe para que seja escolhido como procurador-geral alguém que tenha atuação conhecida e reconhecida. Alguém que tenha atuação testada e aprovada na carreira pelos seus pares. Nós fomos vítimas de um crime, nós tivemos contas e aplicativos de mensagem hackeadas, certamente eles obtiveram uma série de mensagens, certamente lá nessas mensagens vai ter conteúdo verdadeiro. Agora nós não podemos ignorar que essas mensagens têm como origem um criminoso, responsável inclusive investigado com uma longa ficha criminal, inclusive pelo crime de falsificação, e que essas mensagens, segundo já se sabe, foram em vários momentos editadas. Nós, além disso, trocamos centenas de milhares de mensagens, segundo uma dessas revistas, desse grupo, noticiou, tem nessa base de mensagens 1 milhão de mensagens. É impossível lembrar com detalhes de 1 milhão de mensagens que você trocou em ritmo intenso, servindo à sociedade, lutando pelo interesse público ao longo de 5 anos. Quando vem algumas dessas mensagens à tona, a gente fala em supostas mensagens por quê? Primeiro, porque eu não posso reconhecer coisas em relação às quais eu não tenho padrão de comparação. Nós não temos mais essas mensagens, não posso afirmar que elas aconteceram do exato momento do exato modo como elas estão sendo apresentadas, especialmente quando elas têm por origem um criminoso. Em segundo lugar, nós somos vítimas desse crime. Em terceiro lugar, nós não podemos atestar ou abrir mão da privacidade de terceiros, e nós tivemos conversas com centenas de pessoas. E, além de tudo isso, a mudança, a edição das mensagens para trocar uma palavra, para inserir um não, ou para juntar mensagens em contextos diferentes e você tirar um contexto maior, isso tudo muda o significado de frases, de conversas, de contextos. Lembrando que o que dá sentido para uma palavra é a frase, o que dá sentido para a frase
É o parágrafo. Tudo só tem sentido, até Hegel falava a verdade é o todo, tudo só tem sentido num contexto maior. Não, eu não tenho esse receio. Porque, de novo, nossa atuação sempre foi de acordo com a lei e com a ética. Eu não acredito que nada vai ser anulado. Eu acredito que vai ter muito barulho, muita distorção, muita deturpação, muita falsa acusação, como a gente vem vendo e como eu exemplifiquei aqui hoje. Agora, eu não acredito que nada vai ser anulado porque todos os nossos atos são fundamentados em fatos, em provas e na lei. Se houve esse hackeamento, que é um crime contra nós, o que vão divulgar? Vão divulgar minhas conversas com a esposa, como já fizeram? Vão divulgar coisas sem qualquer interesse público? Qual é a relevância pública disso? Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma sombra de ilicitude nisso? Tem alguma sombra de coisa errada? Não tem. Isso mostra de novo qual é o propósito dessas pessoas. Aonde é que eles vão chegar divulgando coisas que não são de interesse público? O que eles querem com isso? Qual é o critério? Quando saíram as primeiras notícias do Intercept, falaram, vamos olhar e vamos divulgar só o que é de interesse público. Aconteceu algum monumento? Nem isso aconteceu. Se acontecesse, teria alguma coisa errada? Se tiver, eu respondo a tua questão. O que eu faço é algo convergente com a minha atividade diária como Procurador da República, algo que busca os mesmos valores, é algo coerente e convergente com aquilo que a gente busca no nosso trabalho no dia a dia. Tanto o objetivo das minhas palestras é essa atividade de trazer essa discussão para a mesa, que a maior parte das minhas palestras é gratuita. Eu fiz um levantamento em relação ao último ano. No último ano eu dei pelo menos 34 palestras gratuitas. 20 delas feitas em feriados, fins de semana, licença paternidade ou férias. Ou seja, das minhas 34, 20 feriados, licença paternidade, férias, quando eu podia estar com a minha família, podia estar descansando, e eu fiz essas palestras gratuitas. 3 outras eu fiz à noite em Curitiba ou Joinville, que é 1h30 de carro de Curitiba. Tempo que eu poderia estar descansando, poderia estar com a minha família. Ou seja, 7 a cada 10 palestras gratuitas que eu fiz no último ano, eu fiz com o sacrifício do meu tempo pessoal e familiar. O que só reflete qual é o nosso propósito com essa atividade de palestras, que é trazer um debate, uma consciência cívica, trazer o combate à corrupção, envolver a sociedade nesse processo. E, embora eu possa ficar com todo o dinheiro das palestras que eu dou remuneradas, porque isso é legal, é legítimo, é moral, isso contribui para o debate social, eu dou mais de 50% para atividade filantrópica. Foram, por exemplo, mais de R$200 mil para a construção de um hospital para crianças com câncer, ou seja, foi para tratar crianças com câncer. Parte dos valores, R$20 mil, foi para uma instituição, a Acridas, que cuida de crianças afastadas da família, que sofreram diferentes tipos de abusos. R$20 mil foram, R$10 mil, foram para uma ONG famosa, salvo engano, do Amigos do Bem, é o nome dela, que cuida da miséria e da fome. Outros R$10 mil foram para uma fundação, 9.700, para a Fundação Lia Maria Aguiar. Mais de R$20 mil foi para outra entidade que cuida de crianças separadas da família. R$10 mil eu doei para uma entidade anticorrupção. E ainda eu tenho reservado, numa espécie de fundo anticorrupção que eu criei para custos dessa atividade anticorrupção, ou mesmo para doar para entidades anticorrupção, eu tenho ainda reservado para essa finalidade coisa de R$180 mil. Ou seja, é uma atividade legal, legítima, é uma atividade que promove uma discussão social que é positiva. Eu ainda poderia ficar com todos os recursos, porque esse não é o ponto, a atividade é legal, legítima, construtiva, é positiva para a sociedade. Agora, para uma decisão pessoal, de responsabilidade social, eu dou boa parte dos valores. E por que eu estou falando dessa doação? Eu não estou falando dessa doação que eu faço desde 2016 por uma questão de autopromoção. Estou falando para responder às críticas que têm surgido sobre esse assunto. Surgiram críticas falando que buscaria lucrar de modo desmedido com as palestras. A grande verdade é que, se o meu objetivo é lucrar de modo desmedido, eu não estou fazendo um bom trabalho. O fato dele ser o maior líder da esquerda, o fato dele ter ou não ter tido, não vou entrar nesse mérito, um bom desempenho no seu governo, de novo, não vou entrar nesse mérito, foi bom, foi ruim, mas o fato dele ter tido bom ou não, o fato dele ser um bom ou ruim pai de família, o fato dele ter sido um bom ou ruim governante, nada afeta o nosso julgamento no caso concreto. O que a gente tem que falar é olhar se tem provas de crimes e, se existem essas provas de crimes,
em que ele foi autor, a gente tem que submeter isso para a justiça para avaliação. É o que a gente fez. E houve uma condenação, e essa condenação foi confirmada por 7 julgadores de 2 tribunais independentes, 5 dos quais foram nomeados por governos do PT. Então, existiu uma acusação legítima. Agora, a forma de apresentação foi adequada, não foi adequada? Olha, sempre é uma posição privilegiada para você analisar as coisas, você analisar com o privilégio da visão retrospectiva, que os americanos chamam de hindsight privilege. Sempre é mais fácil, você olha a crítica e você muda lá atrás para evitar a crítica. Sempre você poderia tentar modular. Agora, é um caso em que não teria como evitar a crítica, porque a movimentação que existe em torno do ex-presidente Lula, muito mais do que jurídica, é política. São pessoas que veem nele uma esperança de uma visão de mundo, uma esperança de um projeto de poder, uma esperança de uma visão ideológica, com a pessoa que canaliza, que centraliza, que representa a esperança da volta dessa visão. Não vou entrar no mérito dessa visão, não, esse não é meu papel. Agora, a minha visão é outra, minha visão é técnica. Minha visão é, essa pessoa praticou crimes, fatos definidos na lei como crimes? Existem provas disso? Se existem provas, eu tenho que levar ao judiciário. Eu levei, mais uma vez, em 3 casos em Curitiba, e as pessoas focam em Curitiba como se houvesse uma espécie de perseguição política, mas esse argumento é uma teoria da conspiração. Ele responde a 8, salvo engano, 8 processos criminais do país. 4 em Brasília, mais que em Curitiba. 3 em Curitiba e 1 em São Paulo. Na maior parte dos casos, por corrupção e lavagem de dinheiro. Salvo engano, em Brasília, uma das acusações envolve propina de 40 milhões de dólares, salvo engano. Tem que dar uma checada, não lembro se é reais, dólares, mas salvo engano esse é o valor, 40 milhões de dólares. Essas acusações foram feitas por promotores e procuradores independentes. A gente tem que lembrar que procuradores entram na carreira por concurso público. São pessoas independentes, com diferentes visões do mundo. Então você teve procuradores de Brasília, São Paulo e de Curitiba, Curitiba 15, com diferentes visões do mundo, que fizeram acusações, e além disso teve, salvo engano, 2 das acusações foram feitas pelo Procurador-Geral da República. Pelo menos uma foi, salvo engano 2. Pelo próprio Procurador-Geral da República, que também é um técnico. E foi escolhido, aliás, pela ex-presidente Dilma. Então, você tem essas acusações dessas pessoas, diferentes pessoas, e essas acusações são julgadas por diferentes juízes, Brasília, São Paulo e Curitiba. Juízes diferentes. Em Curitiba mesmo, uma das sentenças foi do ex-juiz Moro, outra foi da juíza Gabriela Hart, e a terceira, que está para ser proferida, vai ser do juiz Bonatti. E essas acusações são revistas por 3 embargadores de diferentes regiões, cada região vão ter os seus, e por 5 ministros, no caso da condenação triplex, foram 4 ministros, um estava ausente do STJ. E a manutenção da condenação foi unânime. Então, é claro que a defesa tem que fazer o seu melhor para defender o réu. Ela tem que defender mesmo, ela tem que alegar tudo o que ela pode, ela tem que usar todas as informações que tem à sua disposição. É legítimo que eles façam isso, faz parte do exercício do direito de defesa. Agora, não tem qualquer procedência essa teoria da conspiração que busca pegar diferentes agentes públicos, centenas de agentes públicos que atuam nos casos, com diferentes visões de mundo, que entraram por concurso, que não são políticos, que busca colocar desembargadores e ministros escolhidos na maioria por governos do PT, tudo num balaio, dizer que essas pessoas estão traindo as funções, os deveres dos seus cargos, com risco de perder o sustento para a família, pessoas assalariadas, estão fazendo isso para prejudicar ou beneficiar A ou B. Isso é uma teoria da conspiração que não tem razão nenhuma de ser. Agora, eu tenho filhos pequenos. Eu tenho um filho de 5 anos, e esse filho, às vezes, ele vem conversar comigo, especialmente quando ele tinha 4 anos, ele tem medo de algumas coisas. A minha filha, que agora chegou 4 anos, ela começou a ter os medos, que é o medo dos 4 anos. Medo de monstro, medo de coisas. E o que eu digo para o meu filho, quando ele vem me relatar medos, eu digo assim, filho, você é corajoso. Ele fala, não, meu papai, eu não sou, eu tenho medo. Eu falo, não, filho, todos nós temos medo. Todos nós sofremos. Agora, coragem não é você não ter medo. Coragem é você enfrentar os medos que você tem. Coragem é você enfrentar os medos de retaliação de poderosos, você enfrentar, mesmo diante dos perigos que isso representa para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional e para a tua vida familiar. Coragem é você enfrentar a perda de privacidade. Coragem é você enfrentar os riscos que a gente tem. Coragem é você enfrentar mais de 1 dezena, 2 dezenas de processos no Conselho Nacional do Ministério Público, ações judiciais contra nós para fazer o trabalho que tem que ser feito. Coragem é você enfrentar o medo da sobrecarga de trabalho, das pressões que vêm de todos os lados. Coragem é você enfrentar esses medos. E o que nunca faltou
A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba foi coragem. E a gente vai seguir trabalhando com coragem, servindo o propósito. Essa é a nossa bandeira. O nosso foco, o nosso alvo, o nosso sonho é ver um Brasil melhor, é ver um Brasil com menos corrupção e menos impunidade. E mesmo, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias ao nosso redor, a gente vai manter a nossa fé e vai nos manter caminhando, trabalhando duro por esse propósito, que é aquilo que a sociedade nos incumbiu de fazer e é o nosso compromisso desde o começo da Lava Jato.